Fala pessoal, Ariel aqui. Espero que estejam todos bem. E vou falar hoje de um assunto um pouco polêmico, mas polêmico talvez não, mas não sei, tem umas peculiaridades, né? Mas eu acho pertinente para trazer para cá, né? Principalmente porque é um canal também voltado para carreiras em dados, principalmente, carreira em dados, inteligência artificial. Então acho que é um assunto que tem que ser abordado. Não tem como evitar falar e, assim, de forma superficial, não vou entrar em muitos detalhes, mas só para ter uma visão geral. E aqui falar principalmente de emprego ou desemprego em relação a IA e vamos ver como é que são alguns assuntos aqui. Vou tentar trazer algumas coisas aqui de uma forma um pouco suave, mas vamos vendo aqui. Eu não cheguei a fazer roteiro de nada, simplesmente achei alguns tópicos interessantes, acho que vale a pena abordar, principalmente algumas coisas que me motivaram a trazer isso para cá. Eu vou comentar um pouco mais e vamos ver. Espero que não fique muito longo também, né? Mas não sei, simplesmente não fiz roteiro, não sei. Pode ser que seja um vídeo de 20 minutos, pode ser que seja uma hora, não sei. Vamos ver. E vamos lá. Primeira coisa, deixa eu passar aqui pro lado, é hype, mentalidade dos gestores, diretores, CEOs, e aqui você pode colocar outros players aqui também, investidores, por exemplo, também. E são só exemplos. E o que acontece? Aqui, essa mentalidade não é uma mentalidade de todos, obviamente, mas assim, é a maioria, e querendo ou não, a maioria faz a regra, e a maioria não é técnica. Então, é simplesmente o mindset de uma forma que não é exatamente pejorativo, mas é a mentalidade que tem sobre esse conteúdo, né? No geral, o que eu vejo por aí também, em eventos, argumentos em redes sociais, vários outros lugares também, e argumentos de desabafos de pessoas também, vejo muito. Tem vídeos relacionados, claro, posso estar tendo algum viés aí também. Assim, a maioria eu vejo, é isso mesmo, mas claro que tem exceções, tem gente que, um CEO extremamente técnico, acontece isso, tem gestor extremamente técnico, tem líder técnico com muita competência para isso também, mas vou abordar algumas ideias aqui. E vamos lá, substituição de mão de obra, empregabilidade e a IA como ferramenta. São os principais conteúdos aqui desse vídeo e vamos ver como é que eu trago isso para cá. Não necessariamente eu vou separar cada slide, mas vou trazendo aqui. Vamos lá. Primeira coisa, hype junto com mindset. Já, os dois primeiros tópicos. Expectativas. Expectativas aqui, eu coloquei numa ideia que geralmente é muito alta a expectativa e vejo que isso aqui junto com a mentalidade já dos gestores também, muita gente vê alguma coisa no evento, vê uma demonstração, tira uma ideia de um contexto, então pega um exemplo de um laboratório de inovação que está aplicando isso há décadas, tem gente extremamente qualificada, consegue criar um produto com inteligência artificial, transformar a empresa, transformar um negócio da empresa. E tenta pegar isso simplesmente e trazer para uma empresa que não tem nem dados organizados ainda. E não dá certo. Não dá certo e a expectativa não fica alinhada com o que as pessoas nessa empresa, o que os profissionais podem trazer de diferente, o que podem gerar de resultados. E muitas vezes por causa desse alinhamento de expectativas que vem de uma ideia que é tudo maravilhoso, que é tudo muito fácil, clica num botão que tem magia e é automático. É só colocar lá que vai. Até gera seus dados automaticamente. Beleza, né? Vamos deixar esse pensamento aí, mas tem gente que pensa assim. E a maioria do pensamento. A maioria da mentalidade desse meio é essa. E falam muito de dados sendo o novo petróleo. Aqui no novo petróleo, eu achei a analogia interessante, pensando assim no ponto de vista destrinchando essa ideia mesmo, que o petróleo, ele é um produto cru ainda. Ele não tem muito benefício assim de se pegar o petróleo. A gente não pega petróleo para usar diretamente a população, um usuário final, não pega. Mas se os produtos são derivados dele, então ele funcionaria aqui ou como um novo petróleo ou como uma nova energia elétrica, uma nova revolução, alguma coisa assim, revolução industrial nesse sentido.
Mas aqui os dados eles precisam ser transformados, eles precisam ser lapidados, precisa ter todo um trabalho de mineração, precisa ter todo um trabalho de limpeza antes de gerar algum resultado para o negócio. Nem tudo vai ser útil. E a ideia é essa. A ideia é que é o novo petróleo, tem potencial para ser algo assim, já está sendo em muitos lugares, já está sendo em muitas empresas, mas o mercado ainda não está alinhado com exatamente essa frase ou com a ideia disso aqui. Eu acho que a ideia por trás era ter essa visão mesmo. É um produto bruto que precisa ser minerado, precisa ser bem tratado, precisa ser, nem sei o nome que dá a isso, refinado, eu acho que é um termo que se adequa aqui, mas precisa ser muito bem refinado antes de entregar para uma empresa. Pode virar asfalto, pode virar uma borracha, pode virar qualquer coisa, gasolina também, né? Querendo ou não, a gente também usa para combustível. Produtos milhares de produtos, centenas de produtos, agora não sei quantos geram, mas é só uma analogia. E acredito que precisam ter uma visão mais clara do que pode trazer de benefícios. E aí, já falei um pouco sobre isso, mas a ideia de vendedores de produtos de ar, o que acontece? Sobre a expectativa também. Tudo aqui tá alinhado, na verdade, mas evento, benchmark mal feito, tudo isso aqui, o GPT também, a ideia central é que eles trazem ideias, pensamentos, conceitos que é tudo muito fácil. Coaches fazem isso direto, coach no sentido pejorativo, tá? Não sei se vai ter algum coach que funciona com um trabalho bem feito. Eu acredito que sim, com certeza vai encontrar algum, mas a maioria acabou sendo uma coisa pejorativa, porque nem por não ter regulamentação no emprego, nem nada no tipo, mas é porque começaram a virar vendedores de curso, dando uma de coach ou de guru, por isso que eu não consigo gostar de nomes assim, mas é que simplesmente vende uma ideia que você pode ficar rico em 6 meses, você não precisa de funcionário, você não precisa de nada, você usa uns produtos de IA, GPT, tudo, usa a API do GPT para gerar um produto, sua empresa toda se baseia na API do GPT, por exemplo. GPT que é o mais usado, mas tem DALL-E, tem Gemini, tem outros aí, tem diversos, tem muitos aí. E... Opa, vai no microfone, peraí. E o que acontece? A ideia é que, primeira coisa, sua empresa está fadada ao fracasso, se você se baseia nisso. Porque essas ferramentas não tomam decisões. E você simplesmente precisa usar como ferramentas, né? São ferramentas. Eu vou falar mais detalhes sobre isso depois, mas aqui vem de uma ideia que você não contrata ninguém, você paga uma assinatura, essa assinatura resolve tudo para você, tudo automático. Em 6 meses você tem um lucro absurdo, você está ganhando milhões, sua empresa está valendo bilhões e por aí vai. Não é exatamente isso, não é exatamente assim. Isso também casa muito com a ideia de muita gente, às vezes, busca um curso para poder se aprimorar e tem aquela ideia que você vai entrar na área de dados, 6 meses trabalhando, 6 meses estudando, você já está conseguindo trabalhar, 1 ano estudando, já está conseguindo trabalhar, e não é assim que funciona. Pode acontecer de algum caso isolado, conseguir entrar no mercado em 6 meses, 3 meses, pode, mas qual é o background dessa pessoa? Muitas vezes eu vejo que é uma pessoa que simplesmente... Isso é muito usado para concurso também, tá? As pessoas usam muito isso. Quando você vai ver, a pessoa passou em 6 meses, a pessoa entrou na vaga em 6 meses, 3 meses, 9 meses, né? Meses, uma ideia curta, né? Que a gente investiu no curto prazo, já tem retorno rápido, tem um retorno bom e alto, né? E simplesmente, quando vai ver o background, a pessoa ficou 3 anos fazendo vestibular, passou no ITA, IME, USP, UFMG, UF, UFRJ, todas essas grandes, conseguiu passar com boas notas, passou em engenharia aeronáutica, passou em engenharia elétrica, engenharia da computação, qualquer coisa pesada, né? Medicina, não sei, qualquer coisa que tem a nota muito alta, e passou, estudou, ficou 5, 6 anos na faculdade, fez pós-graduação, fez um monte de coisa, fez às vezes um mestrado, fez muita coisa, aí tem uma ideia de migrou de área, simplesmente entrou na área de dados, em 6 meses conseguiu. Claro que conseguiu, era para conseguir até em menos tempo também, já era para ter entrado antes de ter visto dados, porque tá 12 anos estudando, quando você vai pegar para comparar ali. A pessoa aprendeu a estudar lá atrás, então quando vai aprender a estudar algo novo, é muito mais fácil.
e simplesmente tem um background absurdo também, né? Você não vai conseguir fazer comparações com quem não tem estudo nenhum, acabou de sair da escola, vai começar a estudar para a área de dados e entrar. Não é exatamente isso. Então o mercado está desalinhado tanto na parte de estudos quanto na parte de mercado mesmo profissional para gerar empregos. Então a ideia é essa aqui. E benchmark mal feito aqui, os outros acabei falando já de forma leve ali, pelo menos, superficial. Mas benchmark mal feito por quê? Benchmark, o que é benchmark também, né? Não sei se alguém não conhece. Benchmark é você vê o negócio funcionando, você copia e cola, né? Copia e cola com adaptações. Tem tipos de benchmark, beleza. Mas geralmente a ideia, o cerne da ideia é essa. Você pega uma ideia que está funcionando lá fora, vê alguma coisa funcionando muito bem nos Estados Unidos. Pegar, trazer para o Brasil, tentar aplicar aqui. Só que aí a cultura muda isso, muda aquilo, aí você vai adaptando. E de repente o negócio acaba dando certo. Em muitos casos acontece isso. Mas muitas vezes, benchmark mal feito que eu digo aqui, porque simplesmente vem uma ideia funcionando muito bem na cidade de Shenzhen, Zhuhai, sei lá, alguma coisa na China, Taiwan, ali quase voltando para ser China, ou às vezes nunca deixou de ser, enfim, não vou entrar nesse mérito. Ou então está acontecendo algo próximo ao laboratório em Cambridge, ou então alguma coisa na Califórnia, uma coisa ali em São Francisco, alguma coisa ali muito evoluída, está acontecendo, a pessoa vê aquilo, ótimo, funcionou, vou trazer essa ideia para cá, e vai, né? Então, não vai funcionar dessa forma. Não é assim que funciona. O Brasil, querendo ou não, falta muita maturidade em forma geral, falta muita maturidade nos dados. A gente não tem, muitas vezes, formas sérias de tratar os dados, manipular, enquanto lá fora usa estatística para tudo, coleta dados há décadas. Então tem muita base histórica, e inteligência artificial não vai fazer muita coisa sem base histórica. Você precisa desses dados, você precisa treinar os algoritmos, você precisa treinar os seus modelos aí, os algoritmos precisam usar esses dados históricos para poder gerar resultados, e simplesmente copiar um produto de dados ali, um modelo, aplicar na sua empresa não vai funcionar da mesma forma. Não é assim que funciona. Enfim. Vou passar aqui, peraí. Essa notícia do início do mês, na verdade, início de janeiro de 25, ela chamou a atenção. Isso aqui, né, é só um caso isolado, repercutiu, então não é nem algo contra o CEO dessa empresa, vi o nome dele, vi qual é a empresa, mas isso não importa muito. Mas a ideia é que é pensar no cerne da questão aqui. Essa ideia de que pode substituir os funcionários por produtos de IA, por uma API, por uma coisa ou outra. E isso aqui é um conceito que, dependente, assim, se eu for pegar ali para ver cada detalhe ali como é que foi, eu cheguei a ler a matéria, cheguei a ver outras matérias também. Essa matéria está disponível no IGN Brasil, se não me engano. Tem outros sites também, outros portais de notícia. Mas a ideia é que a maioria pensa assim. A maioria quer deixar de pagar o salário de um funcionário para contratar uma ferramenta que às vezes vai ser $20 por mês, ali dá quase R$1 milhão, $20, né? Tá dando 120, R$150, que dependendo se tem taxa, se não tem taxa, e por aí vai. E então você deixa de contratar um funcionário por alguns milhares de reais para pagar 150 por mês e simplesmente ter o mesmo resultado, até melhor, né? E aqui a ideia, o que acontece? Repercutiu porque esse cara demitiu todos os funcionários, se vangloriou por causa disso, achou o máximo, colocou no Twitter dele ali, né? X, né? Não vou conseguir chamar de X, né? É Twitter, para sempre vai ser esse nome. Mas simplesmente colocou que substituiu todos por 3 ferramentas de IA ali, algumas ali, ele citou alguns nomes, algumas que já vi uma coisa ou outra, mas nunca usei também. Mas ele disse que podia substituir. E tempos depois apareceu contratando novos funcionários que precisavam de uma alta qualificação para poder atender os problemas que ele tinha na empresa. Ou seja, não deu certo, ele voltou atrás, mas falou que não foi bem assim, tirado do contexto, ok. Vou entrar nessa discussão. A ideia aqui é mais isso mesmo, de achar que esses CEOs, gestores, diretores,
no geral, eles acham que você pode tirar as pessoas e colocar a IA para substituir. Tem muitas coisas ali, aí o que a gente vai pensar aqui? Como é que... Vamos destrinchar isso, a ideia disso. A IA pode automatizar muitas das atividades suas, que você faz no dia a dia. E essas automatizações ajudam no mercado, ajudam no desempenho de suas atividades no geral, ali no cotidiano mesmo. E isso, acham que, assim, tudo, já que estou substituindo tudo que o funcionário faz, eu posso construir uma ferramenta aqui que faça tudo isso e tirar esse funcionário. Ok, só que muitas vezes você automatiza algumas atividades para que aquelas partes operacionais, o funcionário ou a pessoa ali não precise mais fazer aquilo e simplesmente vai usar a cabeça para outra coisa, para resolver problemas mais complexos, de repente relacionados àquilo mesmo. Mas no lugar de fazer tarefas rotineiras, tem que preencher dados numa planilha do Excel. No lugar de fazer isso tudo, que era o trabalho da pessoa, era esse. No lugar de fazer isso tudo, simplesmente já vai ser preenchido automaticamente. E aí, vou demitir o funcionário por isso. Não, você está perdendo um valor absurdo, né? Porque o que faz com que as empresas sejam grandes são justamente as pessoas ali. O diferencial competitivo das empresas são os grandes funcionários ali. E aí está perdendo a capacidade pensante. E essa capacidade pensante que a máquina não tem, está muito longe de ter, está muito nível muito baixo de ter. Vou falar melhor sobre isso, mas vamos lá. Tira essa pessoa de preencher o Excel ali e simplesmente usa essa pessoa para, de repente, analisar o que está vendo para o Excel. Mas isso é muito óbvio. Tá? A ferramenta poderia fazer isso também? Não, beleza. Mas vai ver com o conceito voltado para o negócio. Vai ver com o conceito, de repente, relacionado à relação comercial com algum cliente. De acordo com aquela análise que foi feita ali, como é que está a relação comercial com aquele cliente? Será que, usando só essas métricas aqui, eu pego as melhores métricas e, não sei, depende de cada caso, mas vamos supor que, veio uma métrica aqui, veio uma análise que eu tenho que ir atrás desses clientes aqui. Ok. E se esses clientes tiverem alguma relação ali de disputa que eles não se dão bem? Você está vendendo para uma farmacêutica, por exemplo, e ao mesmo tempo você está vendendo ali para uma de genérico, por exemplo. Será que vai dar algum conflito? Será que quem que vai poder ver isso aí? A máquina? Não. Dá para programar a máquina para isso? Sim, mas tem que ter uma pessoa que faça isso. Tem que ter alguém que entenda desse negócio. E várias outras coisas. Aqui são só exemplos. Estou tentando dar exemplos aqui para ver o que é possível fazer. Tem muitas coisas novas que ainda vão ser feitas, vai depender de cada negócio, mas simplesmente é o que a pessoa pode fazer. A máquina não pensa, as pessoas sim. Então, é isso. Né? Eu vou falar melhor sobre essa questão de ser ferramentas. Eu estou falando aqui, estou dando spoiler já dos últimos slides, mas a ideia é essa. Enfim, pesquisa de mercado. Eu vi notícias agora eu não sei o nome dos dois pesquisadores que eu vi, mas saiu uma notícia uma vez nos Estados Unidos, não sei exatamente também o ano que foi, eu acho que foi 2013, algo assim. Foi ontem, né, praticamente. Passou muito rápido. E tinham visto que mais de 50% dos empregos até 2030 iam ser perdidos, iam ser substituídos pela IA. E aí o pessoal começou a se desesperar. Então, depois, em seguida, aqui na sequência, na verdade, vieram pesquisadores da OCDE e depois também a PwC com o McKinsey, que fizeram o seguinte: não vamos olhar dessa forma de automatizar o trabalho como um todo. Vamos olhar as tarefas que esses trabalhos têm e vamos ver o seguinte: um trabalho X executa diversas tarefas aqui, executa 10 tarefas. E dessas 10 tarefas, quantas podem ser automatizadas? Qual o percentual disso? Aí consideraram que a partir de 70% pelo menos de automatização das tarefas, das principais tarefas daquele emprego, podendo ser substituídas, aí sim teriam um risco de perder o emprego até 2030, por exemplo. E aí tiveram pesquisas, mas pesquisas usaram dados, mudaram conceitos de que seria essa automatização ali, na verdade, deixaram de pensar em automatização no emprego como um todo, passaram a pensar nas atividades do emprego. Acho que ficou claro isso, né? Não sei. E aí, olha o percentual dessas atividades que são automatizadas. E com base nisso, viram que não era exatamente isso. Mas mesmo assim, tem alguns alertas, tem algumas substituições, tem algumas coisas que simplesmente vão ocorrer. Vão ocorrer, normal, natural do mercado. E aqui eu vou tentar trazer também um pensamento que não é exatamente
com essas frases, mas a ideia do Schumpeter, que é pensamento austríaco, escola austríaca de economia ali, segue a corrente de Mises e auxiliou Peter Drucker, por exemplo, e Milton Friedman e essa galera mais anti-intervencionismo. E o que acontece? Não que seja que eu siga essa corrente fielmente, nada do tipo, mas ele veio dessa corrente. E o que acontece? A ideia é que ele fala que muitas vezes uma empresa está ruim e simplesmente vai quebrar, vem o governo dar um subsídio para essa empresa não morrer. E a empresa continua. Nisso, várias outras empresas que são excelentes, novas empresas que poderiam surgir a partir dessa quebra, deixam de existir. Por quê? Você está fazendo com que uma empresa ruim persista no mercado. Isso acontece direto, então é o pensamento que eles mais combatem. E estou tentando trazer isso aqui para a nossa área aqui, nosso mercado. Ele nunca falou essa frase, tentando fazer uma analogia, que empregos ruins precisam deixar de existir para que empregos novos surjam. Bons empregos e empregos novos surjam. E a ideia é que tem um emprego que está ruim, esse emprego tem que acabar, mas aí rola algum protecionismo. Acontece de alguma instituição, governo, sindicato, empresa, não sei. Depende de cada país, cada país tem alguma coisa. Faz com que esse emprego não acabe. E aí aquele emprego fica ali, persistindo. Não, vamos proteger esse emprego. E fica ali. Isso aqui eu não vejo só, tô falando de Brasil só não. Isso aqui eu vejo nos Estados Unidos acontecendo, eu vejo no Japão. No Japão você vai... nunca fui, né? Tem relatos de pessoas que vivenciaram isso. Eu falo como se tivesse ido, mas não fui. Ainda, né? Porque eu quero visitar aquela área ali, Shibuya, aqueles cantinhos ali para conhecer bem, comprar algumas coisas ali em Akihabara e rodar ali, comprar uns mangás ali também, enfim. E, bom, no Japão você tem diversos empregos que as pessoas são mantidas ali e tem aquele pensamento tradicional que, para não substituir. Você vai lá, você não encontra Uber tradicional, você vai encontrar carro do Jaspion ali para atender você que é taxista. E não permite um monte de coisa. Você vai em Kyoto, você não consegue usar Pix. Você não vai ter... Não, Pix, na verdade, é Brasil, né? Mas você não vai conseguir usar um cartão de crédito. Você vai ter que usar dinheiro impresso. E é isso, é esse nível. Muitas vezes para não tirar o emprego de alguém que está no caixa. Alguma coisa assim. E isso aí já era para ter acabado. Já era para ter acabado e ter ocorrido a substituição. Ah, mas aí eu vou colocar robôs ali para atender um café. Robô para ser garçom. Já está acontecendo muito na China. Na Coreia do Sul também. Mas China principalmente. E eles preparam um café, o robô prepara um café, outro robô, garçom, te serve. Mas tem pessoas ainda, as pessoas fazem outras funções. As pessoas muitas vezes fazem manutenções na máquina, constroem o cérebro da máquina, constroem a programação que precisa ter. São empregos que são mais complexos. Então isso também gera impactos, querendo ou não. Mas a ideia é essa. A ideia é que novos empregos surgem, empregos muito bons, e esse trabalho braçal precisa ser substituído com o tempo. Eu acho que, assim, minha visão, minha opinião também, que não é mais pra gente ficar carregando peso para cima e para baixo para uma fábrica, por exemplo. A máquina faz isso, enquanto a gente faz algo melhor, mais confortável. Ah, mas aí não precisa daquela pessoa. Não, precisa sim. Vai até reduzir carga de trabalho, vai reduzir um monte de coisa e a produtividade pode até aumentar. Então, não precisa mais ficar aquele pensamento de revolução industrial que tinham crianças trabalhando também, senão não ia dar conta, e simplesmente pessoas trabalhando desde o nascer do sol até o sol se pôr. Ficava o dia inteiro trabalhando, a vida era só trabalho, e não precisa disso. Hoje em dia está em voga também a ideia de 6x1, escala, como é que fica, 4x3, 3x4. Por mim faria 0x7, mas beleza. Mas não dá para ser também que, querendo ou não, alguém tem que produzir também. Mas tem maneiras de, sim, você reduzir o tempo e você gerar mais produtividade. A gente pensa até, não trouxe para cá para o slide, mas pensa no conceito de uma curva de Laffer, por exemplo, na economia, muito usado na economia. Resumidamente, tá? Você tem... Ele fala sobre a arrecadação de tributos ali. Tributos, impostos, quanto que o governo está conseguindo arrecadar. Você tem um tributo muito alto e você tem um pensamento que é o quê? Qual o pensamento comum? Vou aumentar a tributação, vou arrecadar mais. Mas nisso que você aumenta a tributação, você simplesmente cai a arrecadação, porque muita gente vai para a informalidade. Então, muitos casos, você precisa reduzir a tributação para poder aumentar mais, reduzir essa tributação toda
para trazer essa gente da informalidade para a formalidade. E assim você consegue aumentar a arrecadação. Ah, mas é contrassenso? Sim, mas isso aqui é pesquisado, é algo científico, não é senso comum. E é com base nisso que muitas vezes discutem escalas menores de trabalho, muitas vezes discutem menos tempo de trabalho e você pode produzir mais. Como é que isso funciona? Funciona assim. Então, é essa a ideia. Enfim, não vou entrar muito nesses detalhes, que não é nem o foco aqui, mas só para ficar o questionamento aí também, fica a reflexão aí na mente. Enfim, isso aqui, acho que são os últimos já. E voltando aqui, ó, só para poder ver, isso mesmo, aplicabilidade e ferramenta de IA. Como eu falei, não tem exatamente o roteiro, mas trouxe alguns temas aqui, vamos discutindo. E o que acontece? Falando em substituição, o que faz, o que não faz, tem um conceito muito importante que as empresas não abordam isso, acho muito difícil abordar, pelo menos sem algum incentivo de governo, eu não vi lugares fazendo. Ah, então só o governo que faz isso? Não, era para as empresas pensarem nisso também, mas não estão nem aí. No geral, tá? Pode ser que alguma me desminta, traga aqui um exemplo, por favor, porque eu não conheço. Outplacement, que é o quê? Vamos lá, remanejamento de pessoas. Você simplesmente, quando vai ver, o inglês é mais fácil que o português, né? Mas beleza. Você simplesmente pega as pessoas ali que estão no emprego, vão perder aquele emprego. Vai ter uma substituição em massa, vai ter alguma coisa assim, porque as pessoas não acompanharam isso. Acompanharam essa mudança e simplesmente não tem essa skill de análise para poder lidar com isso, só saber preencher a planilha ali no caso. E como é que faz? Políticas de outplacement são políticas que você treina a pessoa para fazer a análise que está faltando. Você desenvolve novas habilidades, novas skills. E eu não vejo isso acontecendo. Deveria acontecer, deveria. Na teoria tem muita coisa maravilhosa, mas isso não acontece. Isso tem consequências desastrosas que geram desemprego. E muitas vezes não querem que aconteça porque você tendo esse. Aí eu vou pegar uma malinha, já que eu falei da escola austríaca, vou falar da escola de Marx também. Você tem lá Marx citando a ideia de ter um exército de reserva. Esse exército de reserva, muitas vezes os empresários querem isso, para que você tenha uma massa que não está bem qualificada e simplesmente precisa de um emprego e faz qualquer coisa por isso. Então o salário vai ser baixo. Tem gente que quer isso. E é isso. Você não tem planejamento nenhum. Então isso tem que partir da gente, querendo ou não. Então, trazendo aqui novas skills junto com outplacement. Você pega um exemplo de inglês. Você precisa saber inglês para muita coisa. Tem gente que até hoje não começou a estudar inglês. Tem gente que ainda está negligenciando isso. É normal procrastinar. A gente não precisa de imediato, então a gente deixa isso de lado. Ainda mais quando você é adulto, você não tem mais aquele pensamento de estudar algo igual fazer na escola. Estudar algo que talvez use um dia. Não, você só quer estudar algo que dê logo um retorno. Você precisa daquele retorno. Então, é normal acontecer isso. A natureza humana, natureza de corrida de mercado também. Mas precisa sentar e estudar isso. Ah, quero me desenvolver mais inteligência artificial. Precisa sentar e estudar matemática. Ah, eu não sei um monte de conceito, não estou conseguindo entender. Tá, de repente você precisa voltar lá na matriz, no cálculo de matriz, ou então cálculos ali, normal, equações diferenciais. Tem alguma coisa que está faltando? Você precisa preencher essas lacunas. Senão vai sentir falta lá na frente. Senão você não vai entender algum conceito ou não vai conseguir aplicar alguma coisa, só vai conseguir aplicar modelos prontos e não vai conseguir construir nada. E pessoas que não constroem nada vão ser facilmente substituídas. Isso vai ser muito fácil substituir, porque a diferença da máquina para a pessoa é a mesma ali. Simplesmente você copia e cola o código, a máquina também vai fazer isso. E é isso. Precisa sentar ali e estudar de verdade. Praticar também. E simplesmente é isso. Tem que reforçar a teoria, aplicar na prática também, tem que manter esse equilíbrio. Mas a gente tem que ir atrás disso. Ninguém vai atrás pra gente, não vai esperar nada de política, não espera nada de empresa, vai ter que partir da gente. É isso. E, é duro? Mercado é mais ainda. Então, tô tentando ser realista aqui. Mudança de mercado tá relacionada a isso também, então, querendo ou não, abordei já muita coisa sobre isso. Eu trouxe os tópicos aqui, mas vou falando as coisas ali, não exatamente de forma dividida. Mas a ideia é essa. E aqui tem até uma ideia também de pensamento que eu já vi em muitos lugares, já vi gente falando esse tipo de coisa. Que é o quê?
você pega GPT, vou voltar no GPT de novo, chat GPT. Ah, a versão tal tinham tantos neurônios, então era equivalente a um cérebro de um macaco. Ah, agora a nova versão tem tantos outros neurônios, equivalente ao cérebro de um humano. Nossa. E assim, é normal o leigo pensar esse tipo de coisa. Neurônio, na verdade, são parâmetros que o programador quis dar esse nome. Poderia dar nome de, sei lá, pudim. Ah, tem tantos pudins aqui. Não necessariamente tem uma conexão sináptica de realmente funcionarem como neurônios. Funcionamento é uma coisa diferente, é o nome que deram. E inteligência artificial são cálculos, são funções matemáticas, são funções aproximadas e você precisa saber como isso é construído. Muita gente não faz ideia disso. E acha até mesmo ali que a ideia de AGI, né, uma ideia de inteligência geral ali, artificial, que simplesmente tem uma máquina ali que vai te dar seus dados, vai pensar por você, vai fazer tudo por você, ou seja, você não faz nada, né? Você só simplesmente fica com a perna pro alto que a máquina vai trabalhar para você e o dinheiro cai na sua conta. É assim que pensam. Tem gente que pensa assim, infelizmente. Mas não é assim que funciona. Simplesmente você não vai ter aquela coisa de... não vai ter, pelo menos ainda... Eu posso trazer esse tema mais detalhado em um outro vídeo, porque é um assunto que... tem muito mais coisa ali. Vai fugir muito do tópico aqui, mas a ideia é só levantar essa bola aqui, que a ideia de AGI, uma ideia de uma inteligência artificial geral. Por quê? Estou falando isso. Porque as inteligências que a gente tem são específicas. Elas são especialistas em uma coisa. Elas, quando você constrói um modelo, o modelo precisa generalizar, ok? Mas não é se generalizar no sentido de ser uma IA geral. IA geral seria, pensa no Exterminador do Futuro, seria algo assim, isso é até do mal, né? Mas pensa em algo assim, uma IA que treina outra IA e assim elas vão treinando e elas formam ali um protótipo. Pensa em Animatrix, não sei se alguém já viu, deve ter no YouTube. É o que... É um filme que... Você já viu Matrix? Conhece alguma coisa? Tem gente que não conhece Matrix ainda, assiste então. Mas o que acontece pro Matrix chegar ao que chegou no filme 1? Tem um Animatrix animado, desenho animado. É um filme em animação, né? Mas diz como que chegou ali, mostra como que chegou ali na ideia de ter do filme 1, o que aconteceu antes. E aí uma máquina vai treinando outra máquina e por aí vai. Uma máquina que educa a outra. Não é assim que funciona. Você pode usar uma máquina para ajudar, para treinar, ok. Mas o conceito que a gente tem ainda é muito primitivo. A ideia de IA, como é que está hoje em dia, mesmo que tenha muito avanço, mesmo que tenha tudo, você precisa de dados para poder treinar. Os dados ainda são dados históricos, são matéria-prima. Você... como é que eu posso explicar? Pensa o seguinte. Você treina um modelo, criou um modelo aqui. Você treinou com maçã, você treinou com laranja, ele aprendeu esses objetos. Se você mostra melancia para o modelo não vai saber que é uma melancia, ele nunca viu, ele não conhece. Ele vai tentar ser laranja ou maçã e vai ver qual é o mais próximo e vai chutar um desses dois. Ou, de repente, você programar de uma forma para ele falar que não é nenhum desses dois, ok, mas não vai saber que é uma melancia, não tem dados sobre isso, nunca foi treinado. E é isso. Uma ideia de AGI, ele saberia que é uma melancia, porque não é laranja, não é maçã, mas ele já viu alguma outra coisa, já viu ali, ele pesquisou, ele viu e descobriu. Seria essa a ideia. E o que pensam é que a inteligência artificial está nesse nível e está muito longe ainda, né? Isso, previsões dos mais otimistas, a previsão é muito mais para frente, mas depois eu trago esse assunto com mais detalhes também, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas a ideia é essa. A ideia é essa, e tem gente que pensa assim, tem gente que acha que a ferramenta pode fazer isso. Então, infelizmente, muita empresa tem esse pensamento, muitos gestores, e carecem de líderes técnicos também. É um outro assunto que eu quero trazer, a questão de você ver melhor onde você está pisando quando for entrando numa empresa, alertas. Esse é um tipo de alerta. Você vê que os seus gestores ali, quem está em cima de você, os principais responsáveis pelos projetos, não fazem ideia que estão pedindo, é melhor até não entrar. Claro que assim, vai depender do contexto, se você precisa de emprego mesmo, vai nisso aí, e é por aí. Mas eu trago mais detalhes depois. Mas a ideia é essa, não vou me estender muito. Então, eu acho que abordei as principais coisas aqui. Se eu não trouxe alguma coisa, tenta me lembrar, tenta perguntar aqui. Simplesmente não sei. Às vezes tem gente que manda mensagem também, tem gente que consegue me encontrar até no Instagram que eu fiz há pouco tempo, tem gente que encontra, tem outras páginas aí, LinkedIn já apareceu gente chamando.
E a ideia é essa. E vou deixar aqui meus contatos também. Site, Instagram, YouTube, tudo. Podem me chamar, podem mandar mensagem. Tô com uma dúvida, pode falar sobre isso, sobre aquilo. Trago aqui. Às vezes eu não abordei tudo, eu pensei em algumas coisas, não montei roteiro, não montei nada, mas a ideia é essa, eu tentei transmitir a mensagem com mais clareza possível, ainda estou tentando melhorar isso, mas a ideia é essa aí, e até a próxima aí. Valeu, tchau, tchau.